Na última sexta-feira, nós aqui no Bom Dia Responde tiramos dúvidas sobre a guarda compartilhada dos filhos e também apareceram muitas perguntas sobre pensão alimentícia. E aí decidimos dar continuidade ao tema na edição do Bom Dia Responde desta segunda-feira. Por isso, convidamos a doutora aqui para estar com a gente, tirando essas dúvidas, trazendo maiores esclarecimentos para os nossos telespectadores. A gente vai conversar com a doutora Anderlane Marques, que é advogada com especialização em direito da família, direito de família. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Uma das perguntas que ficaram sem respostas, a gente apresenta aqui no telão agora. Vamos lá acompanhar o que desejava saber essa avó. Eu tenho um neto com 6 anos, ele tem pai e mãe, mas só quer ficar comigo. Ele mora com a mãe, só que a mãe agora tem namorado, final de semana não está ficando com ele, e aí ele não quer voltar para casa. O que devo fazer? E aí a gente tem sempre recorrente questionamento sobre os avós podem pedir a guarda dos netos ou não? Então, existe sim a possibilidade de os avós requererem a guarda, né, dos netos. Só que essa tratativa no direito de família, geralmente os juízes eles concedem quando tem algum tipo de peculiaridade que é infringida pelos pais mesmo no exercício do poder familiar, né, como por exemplo maus tratos, ou se é algo que a mãe ou o pai relapso em relação à saúde, aos estudos. Então, se tem alguma coisa, algo ali acontecendo na vida do menor que está prejudicando ele e os avós têm esse conhecimento, eles podem requerer, e claro, mediante provas, porque só a mera alegação, ela não dá uma incidência num processo que possa ser deferido, né, o pedido. Então, os avós, eles têm que juntar provas que indiquem alguma falta dos pais nesse exercício do poder familiar. Então, sim, eles podem requerer, se houver essa insistência, né, de um cuidado relapso. Agora, é uma condição especial, Exato. Não é comum a justiça conceder essa guarda aos avós. Exato, porque o exercício do poder familiar, ele é dos pais, né? Então, ele só é retirado justamente quando existe alguma falta dos pais. Aí é onde os avós podem entrar e pedir, né? Tios também podem fazer esse pedido. Então, não fica limitado somente à linha ascendente. Então, colaterais com os tios podem também. Vamos para o telão para mais um questionamento aqui. Sou madrasta, meu marido pega o menino dele, dia sim, semana sim, outra não. Só manda quando ela bem entende que isso deve ser feito. Foi mais ou menos isso que ficou ali naquela frase. Sendo que o combinado pelo juiz foi final de semana alternado, sem contar que ela nem dá sinal de vida durante os outros dias, só quando precisa de alguma coisa. Como deve ser essa comunicação, doutora, entre quem está ali detendo o poder de guarda, a princípio, mesmo tendo aí o compartilhamento, nos demais dias, quando a criança não está com o outro genitor? Um deles tem que comunicar, tá tudo bem aqui, tem que fazer isso ou não? Olha, segundo o que dispõe o Código Civil e também a nossa ali, as jurisprudências que são construídas, né, durante todo esse momento, a questão do exercício ali da guarda, naquele momento em que estiver com o genitor, que é o final de semana dele, se tem uma determinação judicial, ele tem que seguir aquela linha, né? Agora, doutora, mas e se o outro genitor, ele não quer cumprir com a parte dele, o que eu faço? É onde você tem que construir provas em relação a isso, para você se resguardar, né? Então, você pode, inclusive, usar a plataforma do WhatsApp para você estar comunicando, olha, hoje é seu dia de estar buscando a criança, já passou das 6, se tem a determinação até das 6, por exemplo, no domingo, e você não veio buscar, amanhã ele tem compromisso, tem aula, então manifesta isso em uma única mensagem. Eu sempre oriento meus clientes a quando for manifestar alguma coisa para o genitor ou a genitora, para que escreva em uma única mensagem, justamente para evitar, mas essa mensagem está incompleta. Não, escreva um texto, relata ali, faz sem acusações e sem pontuações desnecessárias, respeito, né? Mas só para deixar registrado mesmo, né? Se não tiver WhatsApp, utilize o e-mail, né? E se isso, no caso, não for suficiente, eu oriento também em casos que tiver maior litigância entre os genitores, que convide, no caso ali, uma participação, no caso da criança, junto ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar,
ele faça aquela participação mesmo de cuidado, porque muitas pessoas pensam que o Conselho Tutelar, não, se vai acionar o Conselho Tutelar, então eu vou ser preso, eu vou ter... Não, o Conselho Tutelar, uma das atribuições deles, inclusive, é tentar fazer essa melhor atuação dos pais na vida das crianças. Essa mediação, vamos dizer assim também. Exato, é a mediação, é uma forma preventiva, então eles convidam os pais para relatar o porquê que não estão cumprindo, né? E quando isso acontece, quando tem essa participação, ali fica registrado. Então, por exemplo, em uma situação que pode ser alegada, por exemplo, uma alienação parental, né? Essas mensagens de e-mail, de WhatsApp e um relatório do Conselho Tutelar vai demonstrar que ali, na verdade, não houve uma alienação, né? Que está, na verdade, acompanhando e que pode ser até falsa alegação de um dos genitores também. Vamos para o telão para esse questionamento de outro telespectador. Minha sobrinha de 15 anos não quer a guarda compartilhada, ela quer ficar só com a mãe. O pai dela requereu a guarda na justiça. A opinião dessa adolescente de 15 anos vai ser considerada? Então, a opinião do adolescente, né, a partir dos 12 anos, já é ouvida, né? Então, vai ser considerado sim. No entanto, não será considerado isso de forma isolada, né? Isso aí vai ser verificado juntamente com provas que vão ser anexadas ao processo, de repente algum estudo psicossocial da criança, né? Então, não necessariamente será só a opinião da criança. Por quê? Porque geralmente a criança, quando ela está ali no ambiente materno ou paterno e tem aquela maior convivência, ela tende a manifestar mais favorável àquele genitor, né? Só que não necessariamente isso vai ser o melhor para ela. Então, o objetivo da justiça, quando tem esses litígios, é justamente ali apaziguar essa situação e determinar o melhor interesse do menor. Doutora, já que os pais não estão conseguindo lidar. Estão conseguindo resolver. Isso. Vamos para a história da pensão alimentícia e quando ela deve ser paga, quando o valor deve ser pago. Em alguns momentos, e é sempre uma dúvida que aparece aqui, quando a criança está com o outro no período de férias, o valor da pensão deve ser repassado a quem está ficando a maior parte do tempo com aquela criança? É o caso aqui dessa pergunta. Eu tenho uma guarda e meu filho, o pai dele só pega nas férias de meio de ano, daí o pai não veio pegar o filho em uma dessas férias, não paga pensão quando está com o filho. Como faço? Fora que ele não arca com despesas de roupas, calçados, a pensão é de R$250. Quando ele não estava trabalhando, era... Na verdade, 250 quando ele não estava trabalhando. Já era para aumentar, mas até hoje é o mesmo valor. Aí alguns questionamentos que aparecem aí nessa pergunta. A pensão é para quê? Que tipo de despesas a pensão deve cobrir? Segundo, quando está no período de férias, a pensão deve ser paga? E terceiro, se a pessoa não veio para passar as férias ou buscar a criança para as férias, há algum tipo de penalidade ou uma situação de suspender aquele direito? Então, em relação à pensão alimentícia, temos que ter a consciência do seguinte: a criança ela precisa de todo um suporte necessário para sobreviver. Então, não vai estar ali atrelado somente ao que ela vai comer, né? A criança ela veste, ela tem lazer, ela precisa de uma prática de esporte, né? Tem ali também algum momento em que ela tem uma necessidade extra, às vezes ela usa óculos, às vezes ela precisa de um acompanhamento médico mais próximo ali, né, de um plano de saúde. Então, todos os gastos que precisa para sobreviver entram na pensão alimentícia, né? Esse é o primeiro ponto. Eu até consigo, no escritório, eu tento até repassar essa mensagem para as mães ou para os pais que procuram e disponibilizo um relatório de custos mesmo, para eles terem essa noção do quanto que é o custo de uma criança, para eles também, a partir dali, se basear no quanto que eles vão poder pedir de pensão. E se for o caso, haver uma prestação de contas daquele valor aplicado para o outro que está pagando a pensão em tese, ter noção do que está sendo realmente gasto. Em relação à prestação de contas, Joselma, não necessariamente a mãe ou o pai que estiver ali nesse exercício de administrar os valores da pensão, ele tem que apresentar essa prestação de contas. Por quê? Porque o custo da criança ele é presumido. Agora, se porventura o genitor não guardião, ele verificar que utiliza ali algum tipo de excesso, que a genitora, ou genitor no caso, que não é o guardião, perceber ali que ela não está usando, ele não está usando o valor para a criança, aí sim ele pode requerer, né? A apresentação dos recibos e tudo mais. Exato. Em relação às férias, conta de energia tira férias?
Pois é. Água tira férias. Isso, né? É. A única coisa que entra de férias é a escola, mas mesmo assim, se é paga a escola, também não entra de férias a conta. É cobrada aquele mês. Exatamente. Então, independente de estar de férias ou não, a pensão ela permanece, é igual a escola particular, são 12 prestações ali, independente mesmo. Tá? A outra pergunta foi em relação... Era essa de se o pai não for buscar a criança no período das férias, a criança criou uma expectativa dele estar lá e levar para algum lugar ou para a própria casa dele. Tem que manter. Mesmo se a criança for com ele ou não, tem que manter o pagamento da pensão. Não, e do período de férias. Sim. E ele não pegou a criança para estar com ele. Se não pegou, existe determinação judicial, ela pode entrar com uma ação de execução. A ação de execução, ela não está limitada só a valores, né? Porque quando tem uma ação judicial, isso tem que atentar também, se ali na ação judicial se determinou guarda, pensão e convivência. Né? Se a convivência ela está sendo, no caso, não exercida pelo genitor como deveria ser, a mãe pode sim entrar com a ação de execução justamente para informar o descumprimento. E como que ela comprova esse descumprimento? Mensagens, né? Esse acompanhamento aí por e-mail. Então, tem que existir essa comprovação, porque daí pode pedir, inclusive, algum tipo de pecúnia de multa pelo descumprimento, né? Vamos então aqui para o telão para mais um questionamento, diz respeito ao não pagamento da pensão. A telespectadora conta que o pai tem 4 anos que não paga, a justiça, segundo ela, não faz nada, um processo que não sai do papel. Ao que parece, ela entrou com a execução e a cobrança do pagamento da pensão, valor que não... E nesse caso é retroativo, doutora? 4 anos aí? Sim, se porventura existiu no caso uma ação, pelo caso dessa pessoa, já existiu uma ação que determinou os alimentos. E ela entrou ali, vamos colocar um prazo de 3 meses, ela entrou com a ação de execução. E de lá para cá não houve cumprimento, esses valores eles são atualizados, tá? Então, desde a informação lá da planilha de cálculo dos 3 meses para cá, vai ter o ajuste, né? Então, é tudo feito pela contadoria, os ajustes da pensão. E em relação a não sair do papel, tem que ser verificado como que anda de fato o processo, tem que acompanhar, né? Se foi pela defensoria, se foi com advogado particular, porventura, às vezes, existe algum tipo de problema na questão do endereço do genitor que não é encontrado. Então, acontece muito isso, né? E por conta disso, o processo não sai do papel, né? E, assim, não os anda, ritos, né? Isso. O rito, ele pode ser tanto pelo da prisão ou pelo de bloqueio de valores, de bens. Então, cada um segue uma linha também, com, claro, o mesmo objetivo que é ter a pensão, né? Ter o cumprimento ali forçado da obrigação. Mas essa questão tem que ser mesmo verificada ali de perto, para saber o porquê que não está andando. A gente vai para a segunda rodada do Bom Dia Responde sobre guarda compartilhada, o pagamento da pensão alimentícia. Se você quiser participar perguntando, fique à vontade, viu? Tem o QVT e tem o WhatsApp, o número está aqui na tela, 98451-1111. A gente continua conversando com a doutora Anderlane Marques, que é advogada especialista em direito de família. Doutora Anderlane, vamos direto aqui para o telão? Tem esse questionamento aqui de mais um avô. A senhora vê que é recorrente, já tivemos perguntas na primeira rodada de avós querendo saber sobre a guarda dos netos. Meu neto mora com a gente desde os 2 anos, agora ele tem 11 e pelo jeito não se definiu a guarda dessa criança lá atrás, né? Então, 9 anos depois, aí a pergunta, temos direito à guarda dele? O fato de estar morando há tanto tempo, isso pesa numa decisão do juiz ou não, doutora? Com certeza pesa, né? Já existe, na verdade, a guarda de fato, né? A ação judicial, ela só vai ali solidificar isso. Então, os avós, nesse exercício aí do poder familiar, ele já vem sendo exercido pelos avós. Então, eles podem regularizar isso por meio da ação de reconhecimento ali, dessa guarda, para que seja determinada a guarda de fato ali pela justiça. Vamos para o telão, porque essa é uma outra situação, parece mais um pouco complicada e a senhora pode orientar esse telespectador ou telespectadora. Eu tenho um filho de 7 anos, tem 1 ano que o pai dele morreu, não registramos a morte por complicação com a polícia. E, pelo jeito, há uma indefinição com relação a quem fica com essa criança de 7 anos, né? Ao que parece. O que pode ser feito aí? Essa falta da certidão de óbito, de alguma forma, complica essa situação ou dificulta essa situação? Alguma definição no sentido da guarda? Então, essa questão no caso está aqui requerendo,
registro da criança não foi registrado pelo pai, parece, né? Pois é, ao que parece. Ao que Pode parece haver é esse isso. reconhecimento depois da morte? Pode sim, que é o reconhecimento pós-morte, né? Então, ela pode requerer sim, independente desse problema que existiu aí com a polícia, pode requerer sim o reconhecimento da paternidade pós-morte, tá? E aí, se porventura ele teve contribuições em que possam ensejar, de repente, até uma pensão por morte, aí ela pode estar requerendo também. Outra pergunta aqui, a gente está com perguntas que chegaram na sexta-feira. Você observa pelo horário das mensagens enviadas. Essa foi às 7h10 da semana passada. Uma criança que mora com os pais, mas a mãe, segundo a mensagem, é omissa nos cuidados com a criança, que fica por conta dos cuidados do pai. Recentemente, essa mãe foi diagnosticada com transtorno bipolar. Em caso de separação, o pai tem direito à guarda desse filho, considerando o diagnóstico, em tese, feito aí da mãe? Então, quando se trata de guarda, tanto do genitor quanto da genitora, de fazer esse requerimento, ambos têm o direito, né, de estar com a guarda e ter o lar de referência, tá? O que nós temos que pontuar é que, qual que é a melhor lar para ser o lar de referência dessa criança, né, em relação aos cuidados, a possibilidade de acompanhamento, porque o que muita gente acha que em relação à guarda compartilhada, não, eu não quero guarda compartilhada, eu quero só a guarda ali no lateral, né? É até bom a gente especificar como funciona isso, porque a questão da guarda compartilhada, Joselma, ela não é somente sobre as decisões da vida da criança. Sim. Ela é, mais ainda, a meu ver, é a participação daquele genitor na vida da criança. E quando eu falo participação, é na condição mesmo de estar toda uma assistência que ela precisa, inclusive no mera ida à escola para buscar. Sim. Né? Então, quando falamos em guarda compartilhada, na verdade, é esse exercício em conjunto. Tanto o pai quanto a mãe, independente do dia de visita do pai, de convivência com o pai ou com a mãe, né? Dependendo de quem tiver ali o lar de referência, tem que ser exercido pelos dois. Agora, nesse ponto, a discussão é qual é o lar que vai ficar a criança, né? Então, esse é o ponto principal. Possivelmente, esse pai ele quer saber se a criança poderia estar morando com ele. Sim. Sim, é perfeitamente possível, né? Porque não é uma regra que a guarda compartilhada, somente a mãe fique com a criança e tenha ali o lar de referência, tá? Então, temos que ter bastante atenção em relação a isso. E, claro, se porventura houver aí uma separação e ele tiver o interesse de ter o lar de referência ali, o dele, para que a filha more com ele, é ele entrar com a ação, né, ter as provas possíveis ali para poder comprovar que ela não tem aquela condição desse exercício próximo ali da guarda. Até numa situação semelhante, está esse pai ou a pessoa que mandou essa mensagem para a gente, a pessoa comenta que faz 2 anos que a separação ocorreu, mas os filhos não querem acompanhar a mãe. Não conta aqui se eles estão com a mãe depois da separação. Aí a pergunta que vem é, ela pode ser obrigada a pagar a pensão? Sim. Quem não for o guardião da criança, ou seja, quem não estiver ali morando, né, com a criança, sim, tem o dever de fazer o pagamento da pensão. Aí tem que requerer e os valores vão ser considerados de acordo com a necessidade da criança, a possibilidade de pagamento também dessa genitora ou genitor, né? Então, é outra situação que as pessoas às vezes pensam que é taxativo, que só o homem que paga a pensão. Não, gente, mulher também paga a pensão. Do mesmo jeito, Do sabendo mesmo jeito. O equilíbrio financeiro aí paga da Exato. mesma forma. Outro questionamento aqui, doutora, bastante interessante. Pode haver o reconhecimento espontâneo da paternidade pelo avô paterno ou materno, isso em caso da morte do pai da criança? Sim, pode sim. Inclusive, em situações de reconhecimento, né, desse vínculo, né, sanguíneo, que não houve anteriormente pelo genitor, se ali a mãe estiver de acordo, pode ser feito mediante um pedido de homologação na justiça. Né? Não necessariamente tem que entrar ali os avós com uma demanda judicial, né, um processo mais moroso ali, que precisa de audiência e tal, não. Se existe uma possibilidade de acordo, então, ali entra ali com as representações de advogado e aí faz o pedido de homologação. Caso não tenha, os avós têm o direito da mesma forma de entrar na justiça e pedir o reconhecimento ali. Certo, vamos para o telão, porque também é uma situação de avô, mas de pai vivo, o pai da criança está vivo. Meu neto mora comigo desde os 2 anos, hoje ele tem 6. A mãe entregou para o pai, que é o filho desse avô ou dessa avó, mas disse que não dá a guarda
mas também não ajuda a cuidar. E aí o avô ou a avó está perguntando, tem o direito à guarda, mesmo o pai morando junto comigo, aqui com o filho, que é o neto dessa pessoa que mandou a mensagem? Então, nesse caso aí, quem tem ali a possibilidade ali do exercício dessa guarda de regulamentar seria o genitor, né? Sim. Se ele tem incapacidade, impossibilidade, talvez por algum tipo de problema de saúde, financeira, aí é onde os avós poderão requerer esse exercício, né, do poder familiar. Agora, se o pai ele tem plenas condições de saúde e também não tem nenhum tipo de deficiência que o impossibilite, então é o pai que vai exercer isso aí. Não tem essa história mesmo estando ali no mesmo abrigo, na mesma casa. Sim, a guarda do pai. Do pai. Né? Voltamos a nossos questionamentos aqui, que são muitos, viu, gente? Segura aí que nós vamos tentar atender a todas as perguntas com a doutora tirando dúvidas. Vamos para o telão, doutora? Essa telespectadora, a Michele, diz que o pai da filha dela faz tempo que não paga a pensão. Ela tentou várias vezes que ele pagasse, aí não aconteceu desse pagamento rolar. Ela entrou com um pedido aí de prisão e esse pedido foi acatado, foi expedido o mandado de prisão, mas aí já tem 3 meses dessa ordem de prisão e nada até agora. Então, como é que isso ocorre aí, falando do procedimento? Do procedimento. Então, quando a pessoa entra com uma ação, seja por defensoria pública ou por advogado particular, né? A defensoria ela tem um prazo em dobro, né? Ali nas tratativas ali dentro do processo. E o advogado não. Então, isso influencia também no andamento do processo. Um outro ponto, quando entra com a ação e lá o prazo de 3 dias para o pagamento, se não vai ocorrer a prisão, na verdade não é ali não é essa continha de 3 dias, não é assim igual a gente... Porque existe a possibilidade da outra parte ainda manifestar do porquê que não houve o pagamento. Então, todo momento em que tem ali uma manifestação, uma petição nossa, aí a justiça ela dá um prazo para a parte manifestar. A parte manifesta. Aí já volta para nós de novo, para a gente manifestar, né? Que concorda ou não concorda. Aí já passa para ele, ou então já peticiona avulsamente mesmo, para uma tentativa de acordo. E aí nisso aí o processo vai demorando, né? Então não necessariamente seria bom se fosse, a prisão, né? Não ocorre de cara ali depois dos 3 dias. É um processo, o próprio nome já fala, é um processo. Então vai ter que obedecer aí, né, alguns prazos, algumas intimações das partes se manifestarem também, até por conta do direito de resposta, né? E essa intimação tem que ser presencial, porque às vezes a gente também acaba não entendendo. Como é que se dá essa intimação? Demora, aí vai lá no local de trabalho da pessoa, ela não está, ou vai lá na casa dela, ela não está, ou já mudou de endereço. Tudo isso faz com que o tempo acabe sendo do maior. Então, em relação à citação, intimação, né, se ela pode ser pela via online, é possível. Só que quando se trata de prisão, aí não tem como ser online. Imagina como é que seria, né? Sim. Quem é que vai querer falar espontaneamente, falar assim, não, tá bom, eu vou lá. Não vai. Não vai. Então, ela é presencial. E detalhe, não necessariamente é só ali no endereço que está informado. Se porventura ela estiver no trânsito e tiver uma blitz, ali vai constar um mandado de prisão e ela pode ser presa ali mesmo, né? Então, a questão mesmo é presencial quando exige o pedido de prisão. Vamos para esse outro questionamento que também diz respeito ao não pagamento de pensão ou o valor de pensão para reajustar para mais ou para menos. Quando o pai tem mais de 2 anos que paga o mesmo valor da pensão e alega que não vai aumentar esse valor porque incluiu a filha no plano de saúde da empresa em que trabalha. Quais são os motivos, doutor, em que se pode pedir a revisão do valor da pensão para mais ou para menos? E essa justificativa que ele apresentou para não aumentar o valor, ela é aceitável, vamos dizer assim? Então, justificativa para não aumentar o valor, vão existir números, né? Não necessariamente só porque tem um plano de saúde. Então, o que você tem que se atentar? Exatamente a ter provas. Provas de quê? Provas da condição, da necessidade da criança, né? Se aquela criança ela está ali naquele momento necessitando de um auxílio de pensão alimentícia maior, então você tem que apresentar isso em juízo, né? Ah, tem que comprovar todas as despesas? Não, como eu disse anteriormente, é presumido, mas você tem que demonstrar essa necessidade ali naquele momento, você tem que demonstrar que a renda, né, do genitor, ela é suficientemente possível de ter um aumento, independente de ter ali o plano de saúde ou não. Porque o plano de saúde, ele vai abarcar ali a questão da saúde da criança e tal. Mas e as outras despesas?
né? Então, Sim. tem que ter a questão do bom senso também. Então, essa justificativa, eu pago ali o plano de saúde, não vou aumentar, não cola. Vamos aqui para o telão. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso também a justiça considera. Eu vou começar do final aqui para a gente entender essa história do telespectador. Ele conta que a paternidade do filho foi reconhecida quando ele já era maior de idade. Aí vamos lá para cima. Esse filho tem 20 anos, recebe um benefício previdenciário, que é o BPC. Ali está um D, mas foi na hora da digitação, que é o benefício de prestação continuada. Aí o questionamento desse pai: eu tenho que pagar pensão? Ele ficou tetraplégico, só que a mãe recebe mais do que o pai. A mãe recebe 2.000 e o pai recebe R$ 1.300. E aí, doutora, ele já é maior de idade, esse rapaz que ele aponta aí de 20 anos, que a paternidade só foi reconhecida agora, depois dos 18 anos. Então, mesmo nessa situação que a mãe recebe mais do que o pai, e ele tem um benefício, é possível sim requerer ali uma pensão alimentícia. E ela vai ser determinada de acordo com a possibilidade também do genitor, né? Então, a justificativa de que recebe menos do que a genitora não é a justificativa ali isoladamente reconhecida como, então você não vai pagar pensão, né? Até porque a necessidade que vai contar também do deferimento do juiz é a necessidade também desse rapaz, esse jovem, né, que é tetraplégico, para poder se manter ali. A gente sabe que hoje tudo é tão caro, né, Jocelma? Muito caro. Então, a gente também tem que ter o lado do bom senso também, para que evite litígio, né? Claro que a justiça deve considerar o salário dele para estabelecer um percentual. Com certeza, mas a obrigação ali paterna e materna de prestar auxílio, se aquele valor for insuficiente, ela mantém. Sim, para os dois. Exato. Vamos para o telão aqui, que é um outro pai que já paga pensão há algum tempo. Ele diz que tem uma filha que tem agora 17 anos. Há 3 anos ela foi morar com um rapaz, portanto, desde os 14, estava bem jovem. Eles hoje têm um filho. E aí o pai pergunta: eu posso pedir a exoneração, ou seja, o fim da pensão, do pagamento da minha pensão para minha filha? Então, nessa situação, se ela já constituiu família, aí ele pode entrar com a ação de exoneração. É só mediante essa ação que ele pode parar de pagar. Não simplesmente por vontade própria, vou parar de pagar agora a pensão. Porque pode a outra parte entrar com um pedido de execução ali. Então, é possível sim. Certo. Em quais outras situações o pagamento da pensão é suspenso? E ele é suspenso automaticamente? Não, não é suspenso automaticamente, porque tem que ter essa ação para exonerar a obrigação, né? Até mesmo em situações, por exemplo, de o filho está morando com a mãe, aí em determinado momento ele vai morar com o pai, né? Aí quem está pagando a pensão antes era o pai. Como é que o pai tem que lidar com isso? Ele tem que entrar, mesmo que o exercício ali, né, da guarda, de fato, esteja sendo exercido por ele, ele tem que entrar com pedido de exoneração ali também. A gente volta, a doutora que está aqui no estúdio com a gente para tirar dúvidas sobre pensão alimentícia e guarda. Vamos para essa pergunta no telão. A telespectadora conta, e aqui eu vou projetar o meu aqui, que apareceu, foi o da Gesana ali no ar. A gente vai exibir agora esse questionamento dessa telespectadora. Eu vou lendo enquanto isso. Diz o seguinte: não levei meu ex-companheiro na justiça e queria que ele ficasse o final de semana com os meninos. Aí, aos finais de semana, quando ele não quer, ele nem liga para avisar. Agora ele liga e fala que eu sou irresponsável porque eu saí e deixei os filhos com a avó. E então, doutora, como é que essa mulher, e nessa questão aí de não ter definido, pelo que parece, na justiça sobre guarda, qual é a orientação que a senhora dá para essa telespectadora de Araguaína? Olha, independente de existir uma ação judicial ali que regulamente essa questão da convivência, o genitor e a genitora, eles têm ali o exercício do poder familiar. Então, eles podem sim ali querer questionar alguma atuação do outro. Só que em relação a isso aí, de a mãe sair, deixar a criança com a avó, com o avô, com o tio, um primo, né? Se é uma pessoa que é de confiança da mãe, não tem problema. Então, a mãe ela pode ficar tranquila em relação a isso. Porque ela não tem que ficar se sentindo até mesmo ameaçada de repente, perder a guarda do filho, que não foi regularizada ainda, por conta dessa ação dela, dessa atitude dela, que ela simplesmente está saindo. Né? Então, até oriento as mães, porque às vezes elas ficam se limitando mesmo de deixar de fazer algo que gosta, né? De se divertir em algum local que o filho não pode ir, por conta de certas ameaças.
Sim. Então, a mãe ela pode ficar tranquila em relação a isso aí, que isso não é um fator determinante para a perda de guarda, né, como eu disse anteriormente. Agora, se ela falhar em relação à segurança da criança, à saúde da criança, aquele zelo, aí é outra conversa. Certo. Olha esse questionamento de outro telespectador ou telespectadora. Durante o período em que estava casado, os cuidados com a minha filha sempre foram da minha responsabilidade. Agora que estamos separados, mesmo optando pela guarda compartilhada, qual a possibilidade de ficar com a minha filha? Do homem ficar com a filha, que é ele que está contando que quando ele estava casado, era ele quem cuidava mais. É aquela história, é 50% dele e dela, né? Ali, de acordo com a possibilidade de ambos de ter o melhor cuidado, é o que vai ser como base ali para o juiz, né? O motivador principal para o juiz determinar. Então, como eu falei até anteriormente, não é porque existe uma determinação, uma obrigação, como se somente a mãe pudesse ter o lar de referência. Não, o pai também pode, né? E se o juiz entender que o lar de referência, sendo do pai, é o melhor para a criança, né, abraça melhor os interesses da criança, o juiz vai dar ali o lar de referência para ele. Sim. Né? Vamos para esse questionamento aqui de um avô. Olha só o que eles estão vivendo. Sou avô, tem 3 anos que não vejo o meu neto porque a mãe dele não deixa, mesmo com decisão judicial favorável ao pai, que é o filho dele, né? Pagamos a pensão porque o meu filho está desempregado. Como resolver isso? O avô pode entrar com a solicitação de visitas nesse caso? E aí, uma vez que ele financeiramente é quem está bancando o pagamento da pensão porque o filho está desempregado? Com certeza, os avós eles têm o direito reconhecido ali de convivência, tá? Independente se o pai não paga e é eles que pagam. Se eles não pagassem e mesmo assim eles estivessem sendo ali tivesse retirado, né, o direito de conviver com o neto, eles poderiam requerer ainda assim. Tá? Porque é um direito deles também de convivência. Certo. Tudo isso pode estar lá esclarecido na decisão judicial, se os pais vão ficar quais dias da semana ou como é que vai ser essa parte do compartilhamento da convivência. Inclusive, os avós já pode estar lá numa decisão? Na decisão, pela própria legislação nossa, se existe ali a família paterna e a família materna, então os direitos de convivência estendem aos familiares. O dever de prestação, por exemplo, de alimentos ou até de cuidado, que é mais específico ali do pai e da mãe. Né? Certo. Mas a questão dos direitos de convivência se estende aos familiares também. E se os familiares sentirem que estão sendo prejudicados por conta da falta de contato com a criança, eles poderão requerer, sim, ali uma medida judicial para que a genitora ela pare de agir dessa forma. Olha só essa situação aqui contada, ao que parece, pela mãe. Tem um filho com guarda compartilhada. Hoje ele tem 15 anos. Se eu não busco, o pai dele fica chateado porque eu falo que ele já pode vir de ônibus. Eu tenho que ir à defensoria para esclarecer lá que ele vai vir de ônibus para minha casa, se ele vai vir sozinho. Ele já anda de ônibus para ir para a escola, mas quando é dia que eu tenho que pegar, tenho que buscar presencialmente, é obrigatório isso mesmo ele já estando com 15 anos? Olha, a questão da possibilidade de ele andar de ônibus sozinho aqui no território nacional é a partir dos 16 anos, né? Então, nessa situação, a genitora ela não tem muito o que fazer em relação a obrigá-lo a deixar vir de ônibus, por conta da idade dele. Né? Mas tem que existir o bom senso ali, porque um processo judicial, ele, por mais que seja na área da família, ele é um processo, ele vai demandar ali pelo menos 1 ano, né? E é o prazo de a criança completar os 16 anos. Então, completou os 16 anos, aí ela já não vai ter tanta essa dor de cabeça. Agora, se permanecer, né, com essa tentativa do pai de não deixar ele vir de ônibus, aí ela pode requerer isso aí também. Certo. Vamos rapidinho para essa última pergunta aqui. O pai está querendo saber uma orientação. Como fica a situação de um pai que paga 25% do valor que ele recebe para um filho, a mãe quer um reajuste de 50%, sendo que esse homem tem outros 2 filhos que também dependem dele e ele ganha um salário mínimo. Como é que a justiça delimita aí o percentual de cada filho, doutora? Isso vai depender da necessidade de cada filho. Vamos supor que um filho ele demanda de uma assistência maior porque tem alguma peculiaridade na saúde. Né? Então, aquele filho pode ser que seja determinado um valor de pensão maior. Isso é totalmente possível. Tá? Em relação ao pai ganhar um salário mínimo, então convenhamos que nessa situação específica, então, esse 25% é considerável um valor
né, razoável? Não é o valor que seria bom para a criança? Nenhuma criança esse valor é o suficiente, né? No entanto, nessa situação do genitor, se ele recebe um salário mínimo e tem 3 filhos, então dificilmente a justiça vai conceder ali um aumento dessa pensão. Doutora, muito obrigada por estar com a gente aqui no Bom Dia, viu? Obrigada. Boa semana. Para você também. Obrigada a todos. Muito obrigada.